E o que é o grupo funcional? Corresponde ao agrupamento de átomos de elementos químicos com estrutura e ligações definidas que caracterizam uma função orgânica. Como assim? Vamos ver isso. Vamos tentar ilustrar esse conceito? Então, a função hidrocarboneto, qual é o grupo funcional dessa função? Os átomos de carbono e hidrogênio. Então, quando o composto orgânico ele apresenta apenas átomos de carbono e hidrogênio, você consegue classificá-lo como hidrocarboneto. Esses são os agrupamentos de átomos de elementos químicos com estrutura e ligações definidas que você caracteriza como sendo hidrocarboneto. E a função álcool? A função álcool ela é identificada por esse grupo funcional, ROH. Agora, o que seria esse R? Toda vez que vocês virem esse R, tá, estudando com química orgânica, esse R representa cadeia de carbonos. Tá? Então, nós temos aqui uma cadeia de carbonos R que está ligada ao grupo OH. Esse grupo OH é chamado de hidroxila. Então, toda vez que você tem uma hidroxila OH ligada a uma cadeia de carbonos R, você tem aqui a função orgânica do tipo álcool. Okay? Note que você tem o quê? Um agrupamento, tá, de átomos de elementos químicos com estrutura e ligações definidas, tá, que vão caracterizar a função álcool. Vamos ver os demais. Aldeído. Né? O aldeído ele tem como grupo funcional R, COOH. Então, ó, nós temos o carbono fazendo uma ligação com R, que é uma cadeia de carbonos, e esse carbono ao mesmo tempo faz uma dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Então, toda vez que isso acontecer e você identificar esse agrupamento aqui, ó, de átomos de elementos químicos, você tem a função orgânica aldeído. Toda vez que você tiver o carbono fazendo uma dupla ligação apenas, né, carbono dupla O, essa estrutura aqui, ó, COO, é chamada de carbonila. Ok? A próxima função é a função dos ácidos carboxílicos, que é identificada na estrutura por esse grupo funcional, onde você tem o C, o carbono, se ligando a uma cadeia de carbonos R, fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com o OH, com a hidroxila. Tá? Então, toda vez que você tiver esse arranjo aqui de átomos, nós temos os ácidos carboxílicos. E toda vez que você tiver COOH, aqui ó, já é chamado de carboxila. Tá? Esse agrupamento COOH, aqui é a carboxila. A outra função orgânica é a cetona, que é representada por esse grupo funcional. C, carbono, se ligando a R, que é uma cadeia de carbono, fazendo uma dupla com oxigênio e se ligando a uma outra cadeia de carbonos. Note que a cetona, o grupo funcional da cetona, é bem parecido com o grupo funcional do aldeído. A diferença é que no grupo funcional do aldeído, ó, esse carbono ele se liga apenas a uma cadeia de carbono. O outro lado já é com um átomo de hidrogênio. Na cetona, ó, o carbono se liga ao mesmo tempo a duas cadeias de carbono E. Ok? E a função éter ela é identificada por esse grupo funcional. Toda vez que o oxigênio estiver entre duas cadeias de carbono, você tem a função éter. Ok? Então, o oxigênio ele se liga ao mesmo tempo a duas cadeias de carbono, você tem a função éter. E a função éster? A função éster, você tem o carbono estabelecendo uma ligação com uma cadeia de carbonos, R, fazendo uma dupla ligação com oxigênio, uma simples com o oxigênio, e esse oxigênio ó, ele vai se ligar a uma cadeia de carbono R também. Tá? Então, toda vez que você identifica esse agrupamento aqui de átomos, você vai ter a função éster.